Essa CPI, essa CPMI, é uma comissão mista, vai sim surtir efeitos, eu acredito. Diferentemente da CPI da pandemia, nós apostamos agora, porque na CPI da pandemia nós cumprimos a nossa obrigação. Nossa obrigação como parlamentares dentro de uma CPI termina quando a gente entrega o relatório para as autoridades competentes, que dali por diante vão seguir com as suas investigações e aí vai para a polícia e depois poder judiciário. O MP também tem as suas obrigações diante das denúncias apuradas dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. Quando nós fizemos a CPI da pandemia e depois entregamos para as autoridades competentes, nada andou. Vocês devem imaginar por quê. Dessa vez, eu acredito que sim, nós conseguiremos contribuir, mesmo porque muitos inquéritos e muitas ações já estão tramitando. As nossas informações não colidem, mas ajudam, complementam. Então é importante. Senadora, a senhora foi uma das primeiras pessoas no Congresso a propor uma CPI na época, exclusiva do Senado, que acabou virando essa comissão mista. Eu queria lhe perguntar o seguinte. No dia 24 de dezembro, noite de 24 de dezembro, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. A senhora estava em casa, aqui em Brasília, foi ao aeroporto na noite de 24 buscar o seu filho para ser natalina, normal, qualquer família. E, salvo engano, horas depois disso, a senhora soube de um atentado à bomba. Qual foi a sua reação e como isso influiu na sua decisão para propor uma CPI? Olha, na verdade meu filho chegou de manhã, eu mostrei o bilhete do meu filho na CPMI e durante o dia mesmo a gente já, não lembro exatamente o horário, mas foi posteriormente, nós descobrimos dessa bomba armada que felizmente, mas não por ato deles, felizmente não acabou, não explodiu lá com o aeroporto inteiro. Naquele dia transitaram cerca de 35 mil pessoas. E eu passei o Natal muito, muito preocupada. E tentando entender tudo isso, porque logo que saem as notícias, já saem as contranotícias, as distorções. Então, a gente vem assistindo a todos esses fatos de uma maneira muito... Assim, nós estávamos incrédulos, não é possível que o Brasil está vivendo isso, né? Então, eu passei um Natal bastante apreensiva e analisando os fatos, né? O que já havia ocorrido no segundo turno, o que havia ocorrido no dia 12, o dia da diplomação do atual presidente, depois o dia 24 de dezembro, são réus confessos, não há dúvida, não há nada, está tudo pacificado. E depois, a saída ou a fuga de Jair Bolsonaro naquele avião, e obviamente não passar a faixa, não entregar o país, não fazer uma transição decente. E aí veio o dia 8, que foi o fim da picada, né? E eu estava assistindo ao vivo aquilo, porque eu estava assistindo uma live. E lá, foi no dia 8 mesmo, no dia 9, nós já estávamos colhendo assinaturas para a CPI. Óbvio que nós teríamos que investigar, mesmo que os outros poderes já estivessem trabalhando, principalmente porque a CPI, ou a CPMI, acontece para todo o público, diferentemente do que ocorre nos inquéritos e nos processos, que a gente não sabe realmente se estão investigando, quem está sendo investigado, como é que estão acontecendo essas investigações, para saírem dos sigilos e serem publicadas, a gente acaba dependendo de vocês. Então, a CPI consegue levar para a população uma mensagem. Lógico que ali vocês estão assistindo, as brigas são homéricas,
Nós tivemos agora, nessa semana, dias dificílimos, de muita briga entre os parlamentares. Barraco lá hoje. Barraco de novo. Então foram na terça e agora, quinta-feira, a mesma situação. Aos gritos, foi... Como é que foi essa situação, por exemplo, que a senhora chama de barraco, nesses últimos barracos? E isso é combustão espontânea ou é planejado para acontecer, para meme, essas coisas? Na sua Tem avaliação? isso também, tá? Tem isso também. Então a gente tem que ter uma paciência muito grande, porque as risadinhas e as provocações ao nosso lado ali são constantes. Todo, né? É para Hoje, ti. inclusive, Marcos Feliciano chamou o presidente da CPMI de ditador. Ditador. Né? Tirano. Isso. E não passa um dia que ele não seja notícia nessa CPI, né? Ele quer ser notícia todos os dias, né? Então todos os dias eu procuro não dar atenção. Hoje eu tinha um outro deputado bastante inconveniente ao meu lado o tempo inteiro Isso fazendo é risos. organizado? Eles ficam, por exemplo, ao seu lado, aí põe outro ali do lado, por exemplo, da deputada Érica Hilton, que também tem sido muito incisiva nas colocações dela na CPI. Ele já dá para perceber essa organização daqueles que desejam ali, aqueles apoiadores ali, a gente vê que são apoiadores do ex-presidente, que eles se colocam ao lado daqueles mais incisivos para atrapalhar as inquisições, é isso? Eles se organizam para desorganizar. É esse o intuito. Por quê? Neste momento, com tantas provas robustas chegando até a nossa CPMI, nós temos uma sala-cofre e nesta sala-cofre a gente pode adentrar sem celular, sem nada, não podemos fotografar, você só pode anotar à mão. E cada parlamentar só pode dar autorização para um assessor. Então é muito, muito criterioso, justamente para a gente proteger as pessoas, é óbvio, né? Mas estão chegando provas muito robustas. Eu brinquei hoje lá na CPMI, é batom na cueca. Tá difícil, então eles estão se exaltando, tá? O que a senhora já viu de grande, assim, que olha, isso aqui realmente... Sinto um batom na cueca. Vocês vão me complicar, né? Não, definir o que é isso, provas concretas. Não tem como você refutar. Eu queria saber um exemplo exemplo de batom na cueca. Os prints das conversas entre eles. Prints da polícia, entre os envolvidos. Entre aqueles, nós estamos agora com 6 ou 7 PMs, as conversas dos grupos. Aquilo é irrefutável. As quebras de sigilo estão vindo do COAF. Então, nós temos toda a movimentação financeira e hoje, inclusive, a gente pode perceber, porque nós já sabíamos do Luiz, que é auxiliar do ajudante de ordens, Mauro Cid. Nós já sabíamos das relações dele, né, relações de transações bancárias, mas hoje eu percebi, dentre todas aquelas relações, também do pai, do Mauro César Lorena Cid. O general. O general. E a senhora até perguntou, a senhora perguntou para ele falou, não, a senhora está se confundindo. Não estou me confundindo. Ali está muito claro. A gente já sabe os nomes. Mauro César Cid, Mauro César Lorena Cid, é o pai. A senhora se refere ao depoimento desse sargento de hoje? Desse sargento de hoje. O ajudante de ordens do ajudante de ordens. Na verdade, é o auxiliar do ajudante de ordens. Então, eu falei, isso aqui ninguém sabia. Aí eu não tinha conseguido identificar, porque são muitos e muitos documentos e a gente não conseguiu ali identificar, naquele momento que eu peguei, se era um depósito para ele ou ele que mandou um depósito. E aí ele falou, não me lembro. Como assim não se lembra, né? Então é estranhíssimo. Aí ele quis me enrolar dizendo que era da história do carro. Não, o senhor já explicou que a história do carro foi paga, né? Ele vendeu. E a compradora daquela Toyota do Mauro Cid depositou na conta do sargento Luiz e não na conta do dono do carro, né? Então, tudo muito estranho.